Boa noite, meus amados amigos e irmãos. Como nós havíamos combinado, né? Eu havia dito para vocês pela manhã que ou ao meio-dia ou à noite é o meu amigo Antoniel. A paz do Senhor, meu amado irmão. Muitíssimo obrigado pela sua presença, meu Latera. Obrigado, boa noite, meu filho. Obrigado pela sua participação, muito valiosa, viu? Deus continue te abençoando com rica sorte de bênçãos. Nós iremos falar hoje, amados, no livro de 1 Samuel, capítulo 8, que nos deixa muito a cavaleiro para falarmos sobre esse assunto, né? Visto o tempo que estamos hoje. E nós vamos falar aqui, eu não gosto muito de ler versículos estendidos não, mas se faz necessário nós lermos esses 22 versículos para que possamos explaná-lo e deixar vocês a par daquilo que nós queremos falar. Tá bom? Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, nos diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juiz sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que eles nos julguem como os tem todas as nações. Porém essas palavras pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a voz, porém prostra-lhes solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Versículo 9, vamos marcar esse versículo aqui que é muito importante, tá? Versículo 10, continuando: E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse-lhe: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e seus prechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olívias, e os dará aos seus criados, e a vossa semente e às vossas vinhas dizimirá, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimirá o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criado. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que vos houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia,
Porém, o povo quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvido à voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada um para a sua cidade. Aleluia. Encerrou-se aqui, no versículo 22. No capítulo 9, Samuel já busca um rei, alguém para ungir como rei de Israel. Para nós decorrermos aqui o fechamento, né, aonde Samuel vai escolher o rei Saul para governar Israel, para reinar em Israel. Saul foi o primeiro rei constituído em Israel, que Davi o sucedeu. Davi foi o segundo rei, depois veio Salomão. Porém, irmãos, nós não queremos decorrer sobre os reis de Israel. Nós queremos decorrer sobre aqueles a quem Deus constitui. Deus pediu que Samuel ungisse, que ouvisse a voz do povo. Por isso que há aquele andágio popular que diz: a voz do povo é a voz de Deus, né? Mas Deus outorgou a Samuel, né, a ungir um rei, mas que antes ouvisse a voz do povo, tá? Então a voz do povo, ela é muito importante, irmãos, tá? É por isso que se diz que nós temos os nossos governantes que merecemos, porque nós quem escolhemos os nossos governantes, tá bom? Mas aonde eu quero chegar para nós como povo de Deus, como igreja, como cidadãos terrenos e cidadãos celestial? Nós, a igreja, nós como membros do corpo de Cristo, nós temos as nossas obrigações, né? Nós somos cidadãos constituídos, né, por Deus. Todos nós fomos constituídos por Deus, porque nós fomos pela sociedade designados como cidadãos, né? Através dos nossos documentos que nós obtivemos perante a lei, né? Nos deu a autoridade, nos outorgou como cidadãos. E como cidadãos, nós temos nossos deveres e nossas obrigações a cumpri-las perante a lei da terra, perante a sociedade. O teor da questão que eu quero chegar, irmãos, é um tema que nós vamos desenvolver ainda no nosso canal, tá? Nós estamos amadurecendo esse tema que eu vou trazer agora para vocês, que eu denominei como a igreja, a sociedade e a política. Muitas vezes nós, como cristãos, nós criamos um absurdo quando falamos em política. Nós falamos que a igreja não é para se envolver com política. A igreja, irmãos, ela não é a política, a igreja é política. Porém, a política que nós falamos não é aquela de você colocar no púlpito um candidato e escolher e dizer: olha, vote aqui nesse candidato, ele é o nosso candidato, vote nele. Não é dessa maneira. A igreja, politicamente, ela se determina e toma posição. A posição que a igreja deve tomar politicamente é pegando cada um dos membros e conscientizando, ensinando a política, ensinando como o cidadão que somos aqui ainda terrenos
deve se comportar politicamente. Não é você pegar e dizer, Evaldo, você vai votar no fulano de tal, ou então Daniel, meu amigo Daniel que está aqui, meu latera, vote no candidato tal. Não, não é isso. Nós temos uma grande dificuldade também de educar as pessoas, né? Nós temos como significado de educação você letrar alguém. Você, quando letra alguém, deixa alguém letrado, você não está educando. Você educa uma pessoa ou alguém quando você a conscientiza, deixa conscientizado dos seus deveres e das suas obrigações. Essa é a verdadeira educação que se dá a um cidadão, a qualquer um. É deixando a pessoa consciente dos seus deveres e de suas obrigações. A partir do momento que você toma consciência dos seus valores, de seus princípios, você não será enganado. Você toma posições conscientes. Você não passa a ser uma pessoa manipulada. Você passa a ter opinião formada. E todos aqueles que têm opinião formada, ele é educado. A questão da educação, de ter uma opinião formada, não é a questão de você deixar de ouvir alguém. Não, nós podemos ouvir. Nós temos as nossas opiniões formadas e há um dito que se diz que só muda de opinião quem as tem, né? Mas nós temos, o cidadão tem por obrigação de ter uma opinião formada. Nós não somos seres manipulados. Deus não nos criou para sermos manipulados. Deus nos deu livre-arbítrio. E quando nós vemos aqui Deus conversando no capítulo 8 de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, nós vemos Deus passando para Samuel, Deus falando assim, olha, peraí, escute o povo, e deles um rei segundo o querer deles. Deus, como sendo Deus, podia muito bem, peraí Samuel, não é assim não, é o meu povo, eu vou dar um rei segundo o meu coração. Mas Deus esperou, irmãos, porque mesmo Deus sendo Deus, Deus poderia ter intervido, de escolher o rei, Deus podia, mas por causa de princípios que Deus tem, e o princípio que Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deixou escolher, Ele deixou Israel escolher o rei deles. Mas Deus disse, Deus conscientizou, olha Samuel, fale para o povo como é que vai ser o rei que eles vão, porque Deus tinha onisciência de Deus. Deus sabia como Saul iria governar Israel, e Deus disse, olha, fala para o povo como é que vai ser o rei, mas deixa que eles escolham o seu rei, porque o povo não estava renegando ou negando Samuel, mas estava negando o próprio Deus. E Samuel assim fez, chamou o povo, escutou o povo, falou para o povo tudo aquilo que Deus havia falado para ele. E nós, como igreja, irmãos, devemos proceder dessa mesma maneira, conscientizar o povo, conscientizar os nossos membros, não dizendo que fulano de tal não presta para ser eleito porque ele não vai ser, não, a conscientização que nós devemos dar. O partido é de acordo com os preceitos bíblicos. Não adianta eu escolher um amigo como candidato porque ele é meu amigo. Não. Eu falo sempre isso para os meus irmãos da igreja, aqueles que se aproximam da gente, que nós conversamos, temos a liberdade de conversar. Eu falo sempre, você é meu amigo, mas como é que é o teu partido? Eu tenho um
amigos candidatos aí, tá? Tenho amigos candidatos, mas eu não me deixo levar. São escolhas importantes em nossas vidas que nós podemos pagar o preço. Então, a igreja, ela passa a ser participativa na política, meus irmãos, dessa maneira, em conscientizar os seus membros. Não nas escolhas dos candidatos, não, mas nós temos por obrigação de conscientizar a igreja. Principalmente, mostrando os estatutos dos partidos políticos, que vão de encontro e contra os princípios bíblicos. E tem muitos irmãos, membros de nossas igrejas, né, que fazem parte de partidos políticos que são abomináveis biblicamente, pelas doutrinas de Jesus Cristo. E por mais, irmãos, que nós queiramos fazer separação, de nos auto-justificar, não, porque o partido é assim, não, meu irmão. Olha, a vida cristã, ela não tem meio termo. Ou nós somos ou não somos. Ou nós aderimos, ficamos de um lado ou de outro, né? Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos agradar dois senhores, não, meus irmãos. Ou nós temos as nossas éticas cristãs e fazemos valer, ou por outro nós deixamos de lado. Não adianta nós querer vir convencer com palavras persuasivas, não. As palavras que nós devemos pregar e falar são palavras convincentes e não convencidas. Convincentes quando elas são abalizadas dentro dos nossos preceitos cristãos, dentro da palavra de Deus. Aí requer mais profundidade para se explicar, mas é justamente aí onde nós queremos chegar. Os nossos ensinamentos, muitas coisas nós fazemos nas igrejas, nós saímos do prumo quando nós falamos que as coisas que você não dizem que, que não se discute política, futebol e religião. É uma das grandes falhas que nós temos como corpo de Cristo, como igreja, de deixarmos rolar as coisas, empurrar para frente, empurrar com a barriga na maneira de falar, né? Mas há certas coisas, irmãos, que nós não podemos empurrar com a barriga. E já é chegada a realidade do tempo que a igreja tem que tomar uma posição. Mas nós estamos nos encolhendo, tentando fazer agradar os homens e não querer agradar a Deus. Nós falamos de tantas coisas dentro das igrejas que não são ensinamento, que não edificam o corpo de Cristo, e deixamos muitas coisas que edificam o corpo de Cristo. E nós, com isso, por nós nos calarmos, nós deixamos pessoas adentrarem dentro de nossas congregações e ensinar, tomar conta de departamentos que eu sou novo convertido desde o tempo que eu entrei na igreja, mas aprendi que esses departamentos são bases estruturais para a vida de um cristão. Escola dominical, cultos de doutrina, tá?
são bases. E nós deixamos esses ensinamentos partidários entrarem dentro de nossas igrejas. E hoje, para nós tirarmos, nós iremos pagar um preço muito alto. É aquela questão que nós falávamos antigamente. Nós brigávamos para que o pecado não entrasse dentro das igrejas. E hoje nós estamos brigando para que ele saia. Mas por negligência nossa. Sabemos que o pecado, que o inimigo, ele é sagaz? Sim. Mas o inimigo não entra em qualquer local se ele não encontrar uma brecha. E nós demos vazão para ele entrar. Ele entra sutilmente. E nós hoje estamos vivendo dias há muitos, capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo escreve a Timóteo, né? Homens amantes de si mesmo, os ventos de doutrinas, os cochichões em nossas orelhas e nossos ouvidos, né? Mas se nós estivermos arraigados, irmãos, firmes na palavra da Santa Escritura, nós jamais seremos embelezados, seremos enganados. Mas a luta é grande e vai depender de cada um de nós, cada um de você que tem uma opinião formada, irmãos. O cristão, ele tem que ter uma opinião formada. Por que Estevão foi o primeiro cristão a ser apedrejado? Porque Pedro morreu de cabeça, foi crucificado de cabeça para baixo? Porque Paulo? Porque João morreu de velhice. Mas os outros apóstolos, eles não negaram a Cristo. Por que eles não negaram a Cristo, irmãos? Porque eles tinham opiniões formadas, e aquele versículo que nós sempre citamos aqui, eles sabiam no Deus que tinham crido. Hoje nós queremos formar pessoas que você fale e ele balance a cabeça. Se ele não balançar a cabeça, ele é um rebelde. Mas todo aquele que tem compromisso com Deus, ele anda de cabeça erguida. Pai do seu irmão Nadelson, prazer, meu filho, ter você conosco, viu? Então, o que está faltando em nosso meio é o verdadeiro cristão que tem a opinião formada. O cristão calango, né, que é aquele que está sempre balançando a cabeça para tudo que está sendo feito. Pai do seu, meu amado irmão, aquele ali está bom demais. Aquele ali já, como diz, está dominado. Mas que nós devemos buscar, irmãos, o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Quando você busca o conhecimento, você se torna sábio. E um sábio, ele não se deixa se levar por qualquer palavras persuasivas. Samuel, ele criou seus filhos, mas não tinha o domínio sobre eles. E o povo passou em rosto. Como é que tu quer ungir os teus filhos, quer botar os teus filhos como juízes aqui, se eles não têm respaldo para isso? E Samuel se calou-se. A pior coisa que tem, irmãos, em nossas vidas como cristãos, é nós ouvirmos as coisas erradas e ficarmos calados. Mas, no caso de Samuel, ele tinha um motivo. Porque ele não administrou bem
a sua casa. Nós poderíamos até dizer, Samuel, ele foi um discípulo de Eli, né? Porque foi Eli quem criou Samuel, né? E Eli tinha também as guardas de seus filhos, que também não era lá também. Então Eli, quando ele morreu, né? Que morreu até, estava se balançando numa cadeira que caiu para trás, quebrou o pescoço, né? Eli foi quem criou Samuel. Samuel, quando ouviu a voz de Deus, que chamava 3 vezes, ele não sabia que era Deus que estava chamando. Samuel era de idade, ele tinha uns 8, 10 anos, e ele correu para Eli e perguntou a Eli se ele estava chamando por 3 vezes. Ele disse, não fui eu não. Na terceira vez ele disse, olha, se tu ouvires essa voz te chamar novamente, diz, Senhor, fala, eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Era a voz de Deus chamando Samuel. Pois bem, então Samuel, que foi o último juiz em Israel, quis colocar os seus filhos como juiz, mas o povo não aceitou. O povo disse, não, nós não queremos juiz mais não. Todas as nações aqui vizinhas têm um rei. Unge-nos um rei. Nós queremos rei, não queremos mais juiz não. Então, quando Samuel recorreu a Deus, contou o que o povo estava querendo, Deus disse, não, eles não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim, mas dá a eles um rei segundo o coração deles. Fala para eles como é que vai ser o rei que vai governar sobre eles. Essa é a questão que nós estamos colocando para vocês que estão entrando agora. Nós, como igreja, devemos também instruir os nossos membros sobre os nossos governantes. Quando nós falamos de governantes, falamos de presidente, falamos de deputados estaduais, federais, prefeito, vereadores, todos aqueles líderes que estão estabelecidos a governar um povo. Porque a Bíblia diz que toda autoridade estabelecida aqui na terra é permitida por Deus. Sim, são permitidas por Deus. É lógico. Mas nós devemos instruir como igreja, instruir o nosso povo, como Samuel, como Deus mandou que Samuel fizesse com o povo de Israel quando eles pediram um rei. E Deus mandou, fala Samuel para eles, diz para eles o que é que o rei deles vai fazer, como é que eles vão proceder. E Samuel explicou. Então esse mesmo princípio que Deus estabeleceu para Samuel, a igreja deve estabelecer para os seus membros. Nós não nos devemos envolver com políticas em púlpitos, escolhermos, vote no Evaldo, vote no Nadelson, vote no Daniel, não. Mas nós devemos conscientizar os nossos membros sobre cada um daqueles partidos estabelecidos para que nós possamos escolher os nossos representantes. Principalmente falando sobre os estatutos dos partidos. Não queiram, irmãos, me vir convencer de política, de político. Não me queira vir convencer de político. Porque de política eu tenho opinião formada. De política eu tenho opinião formada. E sinto muito que parte de nossas igrejas não tem essa conscientização. E por nós não termos essa conscientização, estamos pagando um preço. Mas nós, como membros do corpo de Cristo, nos sentimos responsabilizados. Porque a igreja é o parâmetro, irmãos, aqui desse mundo, é o parâmetro da terra. Tudo que as pessoas querem tirar suas conclusões
elas vão para a igreja. Elas vão ver como é que está a igreja. A igreja é um parâmetro. Por isso que a Bíblia diz que nós somos luz e sal da terra. Porque todas as religiões, antes de tomar suas posições, ela vê como está a igreja, como é que está a posição da igreja. Por quê? Porque a igreja contém a verdade. Da igreja é para partir a verdade. E quando você tem uma opinião formada, aqueles que sempre foi assim na vida dos homens, o inimigo sempre, ele nunca criou, mas sempre se aproveitou para fazer parecido, né? Tem Cristo e o anticristo, tem Deus e Satanás, tem a mentira e tem a verdade, tem a porta estreita e a porta larga. A igreja, ela é o parâmetro, ela é a bússola. Então todos aqueles que querem tirar as suas conclusões, eles se baseiam pela igreja, porque a igreja tem opinião formada. Então nós temos uma grande responsabilidade nesse mundo, de trazermos a verdade, de fazermos conhecer a verdadeira verdade. Essa questão, viu, Nadelson? É justamente nós estamos correndo aqui, entendeu? Essa questão, eu não concordo, tá? E é justamente questão de se discutir nas nossas escolas dominicais. É justamente isso daqui que eu cobro, que as igrejas venham instruir, tá? Venham instruir. Eu não posso dizer, olha, vote nesse candidato aqui, vote nesse daqui, não. Eu tenho que instruir os membros a conscientização política de como ele deve se comportar politicamente. Mas não dizer que o deputado fulano de tal, vote nele que ele é bom, vote nesse que ele é ruim, não vote, não. Conscientização política. Antigamente o Daniel não é da minha, é mais novo na dessa, mas o Daniel que estava aqui pouco tempo, um colega meu, jogou comigo no América, lateral direito, né, Daniel? Cracão aí. E nós tínhamos uma matéria chamada OSPB, Organização Social da Política Brasileira. Então essas matérias nos conscientizávamos politicamente, era-nos passado como nós deveríamos proceder politicamente. Então nas nossas vidas como cristão, deixando a nossa vida secular, mas jamais, tá? Nós não podemos afastar. A igreja sempre, até o próprio Cristo, ele foi ligado à política, não aos políticos. Mas por que Jesus foi crucificado? Por que Judas entregou a Jesus? Causas políticas. Porque Jesus, ele veio abalar toda aquela estrutura montada naquele tempo. Porque a família de Judas, a família Iscariotes, eles queriam um Jesus, um Cristo que viesse de encontro a Roma. Mas Jesus não veio, ele disse que não veio acabar com a lei. Ele não veio aberrogar a lei, acabar com a lei, ele veio cumpri-la. E quando você quer cumprir estatutos, você paga um preço. Quando você quer cumprir a lei, se quer cumprir a lei, Tiago manda, diz assim, Tiago, capítulo 2, versículo 10, quer cumprir a lei? Pode cumprir. Agora, cumpra todos os pontos da lei.
Não deixe nenhum, porque se você deixar de cumprir um ponto, você já está condenado. Mas nós damos graças a Deus, porque a Bíblia diz, Romanos capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. E nós hoje estamos em Cristo. E nós hoje somos uma nova criatura. E essa criatura que Deus nos fez através de Jesus, Ele nos deu a mente de Cristo, para que nós pudéssemos justamente combater essa lei, que são os impostos de goela abaixo e que nós pode aceitar. Mas a igreja, irmãos, não é a questão da igreja engolir tudo. Por que Jesus morreu? Porque ele não aceitou tudo, ele cumpriu a lei. Mas ele protestou contra todos aqueles ensinamentos que eram dados. Lei de talião, dente por dente, olho por olho. Jesus foi contra os ensinamentos de Confúcio, filósofo chinês que dominava também na época de Jesus. Então Jesus veio contra todas aquelas filosofias que estavam sendo implantadas, que foram implantadas por aqueles homens. E quando você vai de encontro a um sistema, ou uma coisa, ou outra coisa, ou mais uma coisa. Então são três coisas. Ou você faz o que eles querem, ou você pede para sair, ou eles mandam te matar. Três coisas. O que fizeram com Jesus? Tiraram Jesus? Jesus saiu? Não, mas mataram Jesus, crucificaram Jesus. É essa a filosofia de um sistema corrupto. Volto a falar para os irmãos, não digo que a igreja é para dizer que vote nesse daqui, vote naquele, vote nesse aqui, não. Mas a igreja tem que conscientizar os seus membros, tem que educar, tem que ensinar os seus membros, que quando você passa a ter uma conscientização política, irmãos, é como você conhecer a verdade. O que é conhecer a verdade? A Bíblia diz em João 8,31, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a Cristo, muito bem, irmão Nadelson, nós temos opinião formada, entendeu? Nós não concordamos. Muito bem. Olha, quando nós passamos a conhecer a verdade, é interessante. Escutem o que eu vou falar para vocês. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando o homem passa a conhecer a verdade, ele passa a ser prisioneiro de Cristo. Aqueles que não conhecem a verdade, eles dizem que estão livres, mas estão presos nos seus delitos e pecados. Muitas vezes você conhece a verdade, você pode até estar preso em uma gaiola, em uma prisão, mas você está livre, porque você conheceu a Cristo. E quando você conhece a Cristo, a verdade, ela te libertou. Então verdadeiramente você é livre, porque você tem poder de escolha, você tem liberdade. Mas aquele que está
Não, estou livre, brincando, farreando, bebendo, fazendo tudo, mas na realidade ele é um prisioneiro do pecado. E quando você está dominado pelo sistema, a sociedade tem você como uma pessoa livre. Meu amigo Gilberto, seja bem-vindo, meu filho, em nome de Jesus. Prazer ter você aqui, viu? Você passa a ser uma pessoa livre. Mas quando você passa... O telefone o celular está descarregando, irmão, vou dar uma carguinha aqui nele. Quando você passa a ter a verdadeira liberdade que Cristo te dá, aí verdadeiramente você é uma pessoa livre. A nossa liberdade que nós temos em Cristo, Ele tem e não nos passa em rosto, mas aquela liberdade que os homens nos dão. Irmãos, desculpa, eu mudei aqui de cenário porque o celular estava descarregando e eu preciso vir para esse lado de cá agora, certo? Então a liberdade que Cristo nos dá é uma liberdade plena. Jesus quer que todos nós, que todo homem, que toda a humanidade, irmãos, chegue ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia nos diz que nós devemos chegar à verdadeira estatura de varão perfeito. Nós sabemos que aqui nessa terra nós não vamos chegar, não vamos atingir a perfeição, jamais. Quando nós viermos a atingir a perfeição, nós não estaremos mais aqui nessa terra. Nós estaremos sendo transformados com um corpo glorificado e não estaremos mais aqui. Porque o DNA aqui dessa terra não suporta um corpo incorruptível. E nós fomos criados pelo pó da terra, com todo esse DNA aqui da terra, que foi um DNA corruptível, mas seremos transformados de glória em glória e atingiremos um corpo incorruptível. Então, quando você chega a esse pleno conhecimento da verdade, você começa a fazer escolhas. Porque quando nós fazemos escolhas, é porque nós queremos o melhor. Você sai para comprar um sapato, uma blusa, ou seja lá qual for, você vai numa casa, olha, eu quero o melhor para mim. Aí você vai escolher um sapato, um tênis da melhor, o melhor que tem, né? Você às vezes paga até mais caro, né? Por quê? Porque eu quero o melhor para mim. E quando você tem o poder de fazer escolhas, é porque você tem a liberdade. Você tem condição de pagar por uma mercadoria melhor. Mas só que esse mundo que nós vivemos, ele não quer que nós sejamos livres. Ele quer que nós sejamos manipulados. E a Bíblia nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o homem é livre, volta a falar, nós temos opiniões formadas. Deus quer que todos nós tenhamos nossas opiniões formadas. E não sejamos manipuladores e nem venhamos nos deixar ser manipulados. Mas o que nós como igreja devemos ter? Devemos fazer? Conscientizar as pessoas. Quando você conscientiza alguém, você não manipula. Olha, você diz, olha, isso aqui está errado, isso aqui é certo. Isso aqui é certo por isso, por isso, por isso. E o que é errado porque é assim, 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 assim. Então isso chama-se conscientização na vida do homem.
conscientizar as pessoas, volto a replicar, é você educar. Quando você educa, a pessoa passa a ter livre-arbítrio. Glória a Deus, Deus. Então, irmãos, venhamos nós como igreja, venhamos ter a consciência do que Deus quer de cada um de nós. Muitas vezes nós queremos nos afastar. Não posso falar de política porque é pecado, não convém falar política com a igreja. Peraí, não é para nós nos envolvermos com políticos, mas nós devemos ter conscientização política da posição que a igreja deve tomar. Acabemos de ler o livro de 1 Samuel, capítulo 8, aonde Deus fala para Samuel. Samuel estava achando-se rejeitado pelo povo, porque o povo não queria mais juiz em Israel. Como de fato, Samuel foi o último juiz de Israel. E o povo não queria mais, queria rei, para que fosse na frente deles batalhando nas guerras. Samuel era do tempo dos jumentos, os juízes andavam de jumento e os reis a cavalo. Então a modernidade que Israel queria era essa. E Deus falou para Samuel: tudo bem, conscientiza para esse povo como é que vai ser o rei deles. E assim Samuel foi e conscientizou o povo e disse para eles como iria ser Saul. E nós vemos no capítulo 9 em diante, quando Samuel ungiu Saul como rei de Israel, a desgovernança. Saul guerreou, venceu guerras, mas foi um desgoverno para o povo. Aí foi preciso as misericórdias de Deus pela desobediência de Saul. Deus tirou o reinado de Saul e colocou Davi, o segundo rei de Israel. Davi pecou? Pecou sim. Mas Deus achou em Davi um homem segundo o seu coração. E que nós como igreja, irmãos, possamos também não apontar candidatos, mas encontrar um homem segundo a vontade de Deus. Quando eu falo assim, encontrar um homem segundo a vontade de Deus, não é escolher um político, mas cada um de nós como membros do corpo de Cristo devemos nos conscientizar e sabermos escolher os nossos verdadeiros representantes. Não porque o irmão Evaldo ou o pastor fulano de tal vai dizer que escolher isso aqui, não. Mas cada um de nós, devemos nos conscientizar politicamente como devemos nos comportar. Amém, meus irmãos? Eu quero lhes agradecer. Nós vamos ainda continuar com esses assuntos ainda, viu? Vamos amadurecer, vamos trazer ainda palavras ou alguém que venha nos ajudar a trazer palavras em conscientizar a igreja, a sociedade e a política. Tá bom, amados? Que possamos, meus irmãos, termos a consciência de sabermos que a igreja, a importância que a igreja tem politicamente aqui na terra. Porque quando nós falamos de política, nós só lembramos desses homens políticos que andam atrás de voto e tudo. Mas política é um estado, é uma posição.
que o homem e a igreja deve ter. É um estado, é uma posição que o homem e a igreja devem ter. Quando você tem essa posição formada, quando o homem tem uma posição formada politicamente, e a igreja também, aí nós nos tornamos adultos. Tá bom? Não é essa política por aí que se fala, né? Essa política aí é muito desonesta. Mas quando nós nos tornamos adultos, nós procuramos ensinar as pessoas que são indultas, né? Há pessoas que se sentem talvez o senhor da situação porque conhece política, mas a política da igreja não é essa política. É a posição da igreja, é a posição do homem. Por isso Aristóteles diz: o homem é um animal político. Não porque é esse político que anda atrás de voto, mas por ele ter uma posição formada. Amém, meus amados? Quero lhes agradecer mais uma vez aqui. Obrigado, Nadeus. Obrigado, Gilberto. E obrigado, meu Latera, Daniel. Um prazer ter vocês aqui com a gente, viu? Deus continue lhes abençoando no nome de Jesus. Paz do Senhor a todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe.